A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 4, A Batalha do Labirinto. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 14. Meu irmão duela comigo até a morte. A porta de metal estava um tanto escondida atrás de um cesto de toalhas sujas do hotel. Não vi nada de estranho nela, mas Rachel me mostrou onde olhar e reconheci a letra azul levemente marcada no metal. Não é usada há muito tempo, disse Annabeth. Tentei abri-la uma vez, só por curiosidade. Está emperrada por causa da ferrugem, disse Rachel. Não. Annabeth deu um passo à frente. Só precisa do toque de um meio-sangue. E, realmente, assim que Annabeth pôs a mão, a marca emitiu seu brilho azul. A porta de metal foi deslacrada e se abriu com um rangido, revelando uma escada escura que levava para baixo. Uau! Rachel parecia calma, mas eu não sabia se ela estava fingindo. Tinha vestido uma camiseta surrada do Museu de Arte Moderna e seu habitual jeans rabiscado com caneta hidrográfica. A escova de plástico azul aparecendo no bolso. O cabelo ruivo estava preso atrás, mas ainda havia partículas douradas nele e vestígios de glitter no rosto. Então, vocês primeiro? Você é a guia, disse Annabeth com simulada gentileza. Vá na frente. A escada descia para um amplo túnel de tijolos. Estava tão escuro que eu não conseguia ver meio metro diante de nós, mas Annabeth e eu havíamos renovado nosso estoque de lanternas. Assim que as acendemos, Rachel gritou. Um esqueleto sorria para nós. Não era humano. Só para começar, era imenso. Tinha pelo menos 3 metros de altura. Fora enforcado, acorrentado pelos pulsos e pelos tornozelos, formando um X gigante no vão do túnel. Mas o que fez um arrepio percorrer minhas costas foi a órbita negra e única no centro do crânio. Um ciclope, disse Annabeth. É muito velho. Não é ninguém que conheçamos. Não era Tyson, era o que ela queria dizer. Mas isso não fez eu me sentir muito melhor. Ainda tinha a impressão de que ele fora colocado ali como um aviso. Eu não queria deparar com o que quer que pudesse matar um ciclope adulto. Você tem um amigo ciclope? Rachel engoliu em seco. Tyson, meu meio-irmão, eu disse. Seu meio-irmão? Espero encontrá-lo aqui embaixo, afirmei. E Grover, que é um sátiro. Ah! A voz dela quase sumiu. Bem, então é melhor irmos andando. Ela passou por baixo do braço esquerdo do esqueleto e continuou andando. Annabeth e eu trocamos olhares. Annabeth deu de ombros. Seguimos Rachel adentrando mais no labirinto. Cerca de 15 metros depois, chegamos a um cruzamento. À frente, o túnel de tijolos continuava. À direita, as paredes eram feitas de antigas placas de mármore. À esquerda, o túnel era de terra e raízes de árvores. Apontei para a esquerda. Aquele parece o túnel pelo qual Tyson e Grover seguiram. Annabeth franziu a testa. Sim, mas a arquitetura à direita, de pedras antigas... É mais provável que aquele nos leve a uma parte antiga do labirinto, na direção da oficina de Dédalo. Precisamos seguir em frente, disse Rachel. Annabeth e eu olhamos para ela. Essa é a escolha menos provável, afirmou Annabeth. Não estão vendo? Perguntou Rachel. Olhem para o chão.
Nada havia além de tijolos gastos e de lama. Tem uma claridade ali, insistiu Rachel. Muito leve. Em frente é o caminho certo. À esquerda, mais adiante no túnel, aquelas raízes estão se movendo como tentáculos. Não gosto disso. À direita tem uma armadilha uns 5 metros adiante. Buracos nas paredes, talvez para espigões. Não acho que devamos arriscar. Eu não via nada do que ela estava descrevendo, mas assenti. Ok, em frente. Acredita nela? Perguntou Annabeth. Sim, eu disse. Você não? Annabeth parecia querer discutir, mas fez um gesto para que Rachel prosseguisse. Juntos, continuamos pelo corredor de tijolos. Era sinuoso, mas não havia mais túneis laterais. Parecíamos estar descendo ainda mais, indo muito para baixo. Nenhuma armadilha? Perguntei ansioso. Nada. As sobrancelhas de Rachel se uniram. Deveria ser fácil assim? Não sei, eu disse. Nunca foi antes. Então, Rachel, disse Annabeth, de onde você é, exatamente? Ela fez isso soar como: de que planeta você vem? Mas Rachel não pareceu ofendida. Brooklyn, ela respondeu. Seus pais não vão ficar preocupados se você ficar fora até tarde? Rachel bufou. Improvável. Eu poderia ficar fora 1 semana e eles nem notariam. Por que não? Dessa vez, Annabeth não soou tão sarcástica. Ter problemas com os pais era um assunto que ela entendia. Antes que Rachel pudesse responder, ouvimos um rangido à frente, como portas imensas se abrindo. O que foi isso? Perguntou Annabeth. Não sei, respondeu Rachel. Dobradiças de metal. Ah, isso ajuda muito. Perguntei o que foi isso. Então, ouvi passos pesados sacudindo o corredor, vindo em nossa direção. Corremos? Perguntei. Corremos, Rachel concordou. Demos meia volta e fugimos pelo mesmo caminho, mas antes de corrermos 10 metros, demos de cara com algumas velhas amigas. 2 Dracainai, mulheres cobras de armadura grega, apontavam suas lanças para nosso peito. Entre elas estava Kelly, a impousa, líder de torcida. Ora, ora, disse Kelly. Destampei contra a corrente e Annabeth sacou a faca, mas Kelly saltou sobre Rachel antes mesmo que minha espada deixasse sua forma de caneta. A mão dela se transformou em garra e girou Rachel, as unhas segurando-a com firmeza pelo pescoço. Levando sua mortalzinha de estimação para um passeio? Kelly me perguntou. São coisinhas tão frágeis, tão fáceis de quebrar. Às nossas costas, os passos se aproximavam. Uma forma imensa surgiu da escuridão. Um lestrigão gigante, de 2,5 metros, com olhos vermelhos e presas. O gigante lambeu os lábios quando nos viu. Posso comê-los? Não, disse Kelly. Seu mestre vai querer estes. Serão motivo de muita diversão. Ela sorriu para mim. Agora andem, meios-sangues, ou vocês todos morrerão aqui, começando pela garota mortal. Eu poderia dizer que aquele era meu pior pesadelo. E, acredite, já tive muitos pesadelos. Avançamos pelo túnel, ladeados pelas Dracainai, com Kelly e o gigante atrás, para o caso de tentarmos fugir. Ninguém parecia preocupado com a possibilidade de corrermos para a frente. Era a direção que queriam que seguíssemos. Adiante eu podia ver portas de bronze. Tinham cerca de 3 metros de altura, adornadas com um par de espadas cruzadas. Detrás delas vinham ruídos abafados, como se ali houvesse uma multidão. Ah, sim, disse a mulher cobra à minha esquerda. Você será muito popular com nosso anfitrião. Eu nunca olhara uma dracaina de perto antes, e não estava nada animado com a oportunidade. Ela teria um rosto bonito, não fosse a língua bifurcada e os olhos amarelos com fendas negras como pupilas.
Usava uma armadura de bronze que ia até a cintura. Dali para baixo, onde deviam estar as pernas, viam-se 2 maciços corpos de cobra, rajados de bronze e verde. Ela se deslocava com uma combinação de coleio e andar, como se estivesse sobre esquis vivos. "Quem é seu anfitrião?" perguntei. Ela sibilou, o que deve ter sido uma risada. "Ah, você verá. Vocês vão se dar esplendidamente. Ele é seu irmão, afinal de contas." "Meu o quê?" Pensei imediatamente em Tyson. Mas isso era impossível. Do que ela estava falando? O gigante passou à nossa frente e abriu as portas. Segurou Annabeth pela blusa e disse: "Você fica aqui." "Ei!" Ela protestou, mas o cara tinha 2 vezes o tamanho dela e já havia lhe confiscado a faca, e também minha espada. Kelly riu. Ainda mantinha as garras no pescoço de Rachel. "Ande, Percy. Entretenha-nos. Vamos esperar aqui com seus amigos para ter certeza de que você vai se comportar." Olhei para Rachel. "Desculpe, vou tirar você dessa." Ela fez que sim na medida do possível, com o demônio em seu pescoço. "Seria legal." As Dracainai me espetaram com a ponta das lanças na direção da porta aberta e eu adentrei em uma arena. Creio que não era a maior arena em que eu já estivera, mas parecia bastante espaçosa, considerando-se que ficava no subsolo. Era circular, com piso de terra, grande o suficiente para alguém contorná-la de carro, desde que andasse bem rente à beira. No centro da arena lutavam um gigante e um centauro, que parecia em pânico. Galopava em torno do inimigo, usando a espada e o escudo, enquanto o gigante agitava uma lança do tamanho de um poste telefônico e a multidão aplaudia. A primeira fila de assentos ficava 3 metros acima do piso da arena. Bancos simples de pedra contornavam o espaço inteiro, e todos os lugares estavam ocupados. Havia Dracainai, semideuses, gigantes, teuquines e criaturas ainda mais estranhas, demônios com asas de morcego, outras que pareciam meio humanas e meio o que você quisesse, ave, réptil, inseto, mamífero. No entanto, as mais assustadoras eram as caveiras. A arena estava cheia delas, cercando o parapeito. Pilhas delas, com 1 metro de altura, decoravam os degraus entre os bancos. Elas sorriam de estacas no fundo das arquibancadas e pendiam do teto em correntes, como horríveis candelabros. Algumas pareciam muito velhas, nada mais que ossos branquíssimos. Outras pareciam bastante recentes. Não vou descrevê-las. Acredite, você não ia querer que eu fizesse isso. No meio de tudo, orgulhosamente exibido na parede, ao lado dos espectadores, havia um objeto que não fazia o menor sentido para mim. Uma bandeira verde com o tridente de Poseidon no centro. O que ela fazia em um lugar horrível como aquele? Acima da bandeira, sentado em um lugar de honra, estava um velho inimigo. "Luke", eu disse. Não tenho certeza se ele pôde me ouvir, apesar do rugido da multidão, mas sorriu friamente. Usava uma calça camuflada, camiseta branca e um peitoral de bronze exatamente como eu vira no sonho. Mas ainda estava sem a espada, o que achei estranho. Ao lado dele, sentava-se o maior gigante que eu já vira, muito maior do que o outro no centro da arena, que lutava contra o centauro. O gigante ao lado de Luke devia ter uns 5 metros de altura e era tão largo que ocupava 3 assentos. Usava tanga como um lutador de sumô. Sua pele era vermelho escuro, tatuada com motivos de onda azuis. Deduzi que devia ser o novo guarda-costas de Luke ou algo assim. Ouviu-se um grito vindo do centro da arena e dei um salto para trás quando o centauro desabou no chão a meu lado. Seus olhos encontraram os meus, suplicantes. "Socorro!" Levei a mão para pegar a espada,
mas ela me fora tirada e ainda não havia reaparecido em meu bolso. O centauro lutava para se levantar, enquanto o gigante se aproximava, lança em punho. Garras seguraram meu ombro. Se dá valor à vida de seus amigos, disse minha guarda dracaina. Não interfira. Esta não é sua luta. Espere sua vez. O centauro não conseguiu se levantar. Uma de suas pernas estava quebrada. O gigante pôs o pé imenso no peito do oponente e ergueu a lança. Então olhou para Luke. A multidão incitava. Morte! Morte! Luke não se moveu, mas o lutador de sumô, tatuado, sentado ao lado dele, se levantou. Sorriu para o centauro, que choramingava. Por favor! Não! Então o lutador de sumô estendeu a mão e fez o sinal com o polegar para baixo. Fechei os olhos quando o gigante gladiador baixou a lança. Quando tornei a olhar, o centauro havia desaparecido, desintegrado em cinzas. Tudo o que restava dele era um único casco, e o gigante o pegou como um troféu e mostrou à multidão, que urrou em aprovação. Um portão se abriu no lado oposto do estádio e o gigante saiu marchando em triunfo. Na arquibancada, o lutador de sumô ergueu a mão, pedindo silêncio. Boa diversão! Ele gritou. Mas nada que eu ainda não tivesse visto. O que mais você tem, Luke, filho de Hermes? Os maxilares de Luke se contraíram. Estava claro que ele não gostava de ser chamado de filho de Hermes. Odiava o pai, mas se pôs calmamente de pé. Seus olhos brilhavam. Na verdade, ele parecia estar de muito bom humor. Senhor Anteu, disse Luke, alto o suficiente para que a multidão ouvisse. Tem sido um excelente anfitrião. Para nós, é um prazer diverti-lo para pagar o favor de nos deixar atravessar seu território. Um favor que ainda não concedi, grunhiu Anteu. Eu quero me divertir. Luke fez uma reverência. Creio que agora tenha algo melhor do que centauros para lutar em sua arena. Tenho um irmão seu. Ele apontou para mim. Percy Jackson, filho de Poseidon. A multidão começou a zombar de mim e a me jogar pedras. Consegui me desviar da maioria, mas uma me atingiu na bochecha e fez um corte considerável. Um filho de Poseidon? Os olhos de Anteu se iluminaram. Então deve lutar bem, ou morrer bem. Se a morte dele o agradar, disse Luke, permitirá que nossos exércitos cruzem seu território? Talvez, respondeu Anteu. Luke não pareceu muito satisfeito com o talvez. Ele me lançou um olhar penetrante, como se me advertisse de que era melhor eu morrer de um modo bem espetacular, ou estaria em sérios apuros. Luke! Gritou Annabeth. Pare com isso! Deixe-nos ir! Luke, aparentemente, só a viu naquele momento. Pareceu atônito por um instante. Annabeth. Haverá tempo para as fêmeas lutarem depois, interrompeu Anteu. Primeiro, Percy Jackson. Que armas você escolhe? As Dracainai me empurraram para o meio da arena. Ergui os olhos para Anteu. Como você pode ser filho de Poseidon? Anteu riu, assim como toda a multidão. Sou o favorito, entoou Anteu. Olhe para meu templo, dedicado ao deus dos terremotos, construído com as caveiras de todos que matei em nome dele. A sua se juntará a estas. Olhei horrorizado para as caveiras. Centenas delas. E o estandarte de Poseidon. Como aquele lugar podia ser um templo dedicado a meu pai? Ele era um cara legal. Nunca me pedira sequer um cartão de Dia dos Pais, muito menos a caveira de alguém. Percy!
Annabeth me gritou. A mãe dele é Gaia! Gaia! Seu captor, o Lestrigão, cobriu-lhe a boca com uma das mãos. A mãe dele é Gaia, a deusa da terra. Annabeth estava tentando me dizer que isso era importante, mas eu não sabia por quê. Talvez apenas porque o cara tinha ambos os pais divinos. Isso o tornaria ainda mais difícil de matar. Você é louco, Anteu. Se acha que isso é um bom tributo, não sabe nada sobre Poseidon, eu disse. A multidão gritou insultos para mim, mas Anteu ergueu a mão, pedindo silêncio. Armas! Ele insistiu. E então veremos como você morre. Quer machados, escudos, redes, lançadores de chamas? Só minha espada, eu disse. Gargalhadas soaram entre os monstros, mas, imediatamente, contra-corrente surgiu em minhas mãos, e algumas das vozes na multidão ficaram tensas. A lâmina de bronze brilhou com uma claridade suave. Primeiro round! Anunciou Anteu. Os portões se abriram e uma dracaina entrou coleando. Tinha um tridente em uma das mãos e uma rede com pesos na outra, no clássico estilo de gladiador. Durante anos treinei lutar contra aquelas armas no acampamento. Ela tentou me cutucar. Eu me afastei. Ela atirou a rede, esperando emaranhar minha mão que empunhava a espada, mas me desviei facilmente. Parti sua lança ao meio e, por uma fenda em sua armadura, golpeei-a com contra-corrente. Com um lamento doloroso, ela se transformou em nada, e os vivas da multidão cessaram. Não! Berrou Anteu. Foi rápido demais. Você deve esperar antes do golpe final. Somente eu dou essa ordem. Olhei para Annabeth e Rachel. Eu precisava encontrar um modo de libertá-las, talvez distraindo os guardas. Belo trabalho, Percy. Luke sorria. Você melhorou com a espada. Isso eu tenho de reconhecer. Segundo round! Gritou Anteu. E mais devagar desta vez. Mais diversão. Espere minha ordem antes de matar alguém, ou sofrerá as consequências. Os portões tornaram a se abrir, e desta vez entrou um jovem guerreiro. Era pouco mais velho do que eu, com uns 16 anos. Tinha cabelos pretos lustrosos e o olho esquerdo coberto por um tapa-olho. Era magro e franzino, e por isso a armadura grega estava larga em seu corpo. Cravou a espada no solo, ajustou as tiras do escudo e colocou o elmo com cimeira de crina de cavalo. — Quem é você? Perguntei. — Ethan Nakamura, ele disse. — Tenho de matar você. — Por que está fazendo isso? — Ei! Gritou um monstro da arquibancada. — Parem de conversar e comecem logo a luta! Os outros o apoiaram. — Tenho de me mostrar capaz, disse-me Ethan. É a única maneira de me alistar. E então ele atacou. Nossas espadas se chocaram no ar e a multidão rugiu. Aquilo não parecia certo. Eu não queria lutar para entreter um bando de monstros, mas Ethan Nakamura não estava me dando muitas opções. Ele atacava. Era bom. Pelo que eu sabia, nunca estivera no acampamento meio-sangue, mas fora treinado. Aparou meu golpe e quase acertou em mim seu escudo, mas eu saltei para trás. Ele golpeou com a espada. Rolei para um lado. Trocamos ataques e defesas, observando o estilo de luta do outro. Tentei me concentrar no lado cego de Ethan, mas isso pouco ajudou. Aparentemente, ele vinha lutando com um olho só havia muito tempo, pois era excelente em proteger sua esquerda. Sangue! Gritavam os monstros. Meu oponente ergueu os olhos para as arquibancadas. Era esse seu ponto fraco, percebi. Ele precisava impressioná-los. Eu, não. Ele emitiu um furioso grito de guerra e me atacou, mas eu aparei sua lâmina e recuei, deixando-o vir atrás de mim. Burro! Em frente e lute! Gritou Anteu. Ethan atacava, mas eu não tinha dificuldade em me defender, mesmo sem escudo.
Ele estava vestido para se proteger, armadura pesada e escudo, o que tornava cansativo lutar de modo ofensivo. Eu era um alvo mais vulnerável, no entanto, também era mais leve e mais rápido. A multidão estava enlouquecida, gritando insultos e atirando pedras. Estávamos lutando havia quase 5 minutos e nenhum sangue fora derramado. Por fim, Ethan cometeu um erro. Tentou tocar minha barriga e eu prendi a guarda de sua espada na da minha e girei. A espada dele caiu no chão. Antes que ele pudesse se recuperar, desci o copo de minha espada em seu capacete e o empurrei para baixo. A armadura pesada ajudou mais a mim do que a ele, que caiu de costas, tonto e cansado. Pousei a ponta da espada em seu peito. "Acabe logo com isso!" grunhiu Ethan. Ergui os olhos para Anteu. O desprazer deixava seu rosto vermelho, duro como pedra, mas ele ergueu a mão e fez o gesto com o polegar para baixo. "Nem pensar!" Embainhei a espada. "Não seja tolo!" grunhiu Ethan. "Eles vão matar nós dois!" Ofereci-lhe a mão. Ele a aceitou com relutância e eu o ajudei a se levantar. "Ninguém desonra os jogos! A cabeça de ambos será um tributo a Poseidon!" berrou Anteu. Olhei para Ethan. "Quando tiver uma chance, corra!" Então me voltei para Anteu. "Por que você mesmo não luta comigo? Se é o favorito de nosso pai, desça aqui e prove!" Os monstros resmungaram nas arquibancadas. Anteu olhou à volta e acho que percebeu que não tinha escolha. Não podia recusar sem parecer um covarde. "Sou o maior lutador do mundo, garoto!" avisou ele. "Luto desde o primeiro Pancrácio." "Pancrácio?" repeti. "Ele se refere a um combate em que se luta até a morte?" disse Ethan. "Sem regras, nenhum golpe proibido, costumava ser um esporte do Olimpo." "Obrigado pela dica," eu disse. "Por nada." Rachel me observava de olhos arregalados. Annabeth sacudia a cabeça enfaticamente, a mão do lestrigão ainda cobrindo-lhe a boca. Apontei a espada para Anteu. "O vencedor leva tudo. Se eu ganhar, todos ficamos livres. Se você ganhar, nós morremos. Jure pelo rio Estige." Anteu riu. "Isso não vai levar muito tempo. Juro em seus termos." Ele saltou a grade, aterrissando na arena. "Boa sorte! Vai precisar!" disse-me Ethan, e então recuou rapidamente. Anteu estalou os dedos. Quando sorriu, vi que até mesmo seus dentes eram entalhados com desenhos de ondas, o que devia tornar a escovação após as refeições realmente chata. "Armas?" ele perguntou. "Continuo com minha espada. E você?" Ele ergueu as mãos imensas e agitou os dedos. "Não preciso de mais nada. Mestre Luke, você será o árbitro desta." Luke me dirigiu um sorriso. "Com prazer." Anteu investiu. Rolei sob suas pernas e o golpeei na parte de trás da coxa. "Ai!" ele gritou. Mas, de onde devia ter saído sangue, veio um jorro de areia, como se eu tivesse quebrado uma ampulheta. A areia se espalhou pelo chão de terra, e a terra se acumulou em torno da perna dele, quase como um gesso. Quando a terra se soltou, o ferimento havia desaparecido. Ele tornou a atacar. Felizmente, eu tinha alguma experiência em lutar contra gigantes. Esquivei-me de lado dessa vez e o atingi debaixo do braço. Enterrei a lâmina de contracorrente nas costelas dele até a guarda. Essa era a boa notícia. A má era que a espada foi arrancada de minha mão quando o gigante se virou e eu fui atirado do outro lado da arena, desarmado. Anteu gritou de dor. Esperei que ele se desintegrasse. Nenhum monstro jamais havia resistido a um golpe direto de minha espada como esse. A lâmina de bronze celestial deveria destruir a essência dele. Mas Anteu tateou o punho da arma, puxou a espada e a atirou atrás dele. Mais areia jorrou do ferimento, porém,
Outra vez, a terra ergueu-se para cobri-lo. A terra revestiu seu corpo até os ombros. Assim que se desprendeu, Anteu estava novamente bem. Agora você está vendo porque eu nunca perco os semideus, Gabou-se ele. Venha até aqui para eu esmagá-lo. Vai ser rápido. Anteu estava entre mim e minha espada. Desesperado, olhei para os lados e percebi o olhar de Annabeth. A terra, pensei. O que Annabeth tentara me dizer? A mãe de Anteu era Gaia, a mãe terra, a deusa mais antiga de todas. O pai de Anteu poderia ser Poseidon, mas era Gaia quem o estava mantendo vivo. Eu não poderia feri-lo enquanto ele estivesse tocando o solo. Tentei contorná-lo, mas Anteu antecipou meu movimento. Bloqueou minha passagem, rindo. Agora só estava brincando comigo. Eu estava encurralado. Ergui os olhos para as correntes que pendiam do teto, balançando em ganchos as caveiras de seus inimigos. De repente tive uma ideia. Fiz uma finta para o outro lado. Anteu me bloqueou. A multidão urrava e gritava para que Anteu acabasse comigo, mas ele estava se divertindo muito. Garoto insignificante, ele disse. Não é um filho digno do deus do mar. Senti que minha caneta voltava a meu bolso, mas Anteu não sabia disso. Eu o deixaria acreditar que contra-corrente ainda estava no chão, atrás dele. Ele pensaria que meu objetivo era pegar a espada. Não era grande vantagem, mas era tudo o que eu tinha. Avancei, abaixando-me para que ele achasse que eu rolaria outra vez por entre suas pernas. Enquanto ele se inclinava, pronto para me pegar como uma bola rasteira, saltei, dando meu máximo. Pulei em seu antebraço, subi por seu ombro como se fosse uma escada, pisei de sapato em sua cabeça. Ele fez o que era natural. Esticou-se, indignado, e gritou: Ei! Eu tomei impulso, usando a força dele para me lançar em direção ao teto. Agarrei a parte de cima de uma corrente e as caveiras e os ganchos balançaram ruidosamente abaixo de mim. Enrosquei as pernas na corrente, como costumava fazer nas cordas da aula de ginástica. Saquei minha espada e cortei a corrente a meu lado. Desça aqui, seu covarde! Gritou Anteu. Ele tentou me agarrar, mas eu estava fora de seu alcance. Segurando-me com toda a minha força, gritei: Venha aqui em cima me pegar, ou você é lento e gordo demais? Ele urrou e tentou mais uma vez me agarrar. Pegou uma corrente e tentou içar-se. Enquanto isso, baixei a corrente que eu havia rompido com o gancho para baixo. Precisei tentar 2 vezes, mas finalmente prendi a tanga de Anteu. Uá! Ele gritou. Rapidamente passei a corrente livre por um elo da corrente na qual eu próprio me segurava, estiquei-a e a prendi da melhor forma que pude. Anteu tentou mover-se de volta para o chão, mas seu traseiro continuou suspenso pela tanga. Ele precisou se agarrar às outras correntes, com ambas as mãos, para evitar virar de cabeça para baixo. Rezei para que a tanga e a corrente resistissem por mais alguns segundos. Enquanto Anteu xingava e se debatia, eu enrolava as correntes, balançando-me de um lado para o outro, como se fosse um macaco enlouquecido. Fiz cambalhotas com ganchos e elos de metal. Não sei como conseguia. Minha mãe sempre disse que tenho um dom para embolar as coisas. Além disso, eu estava desesperado para salvar meus amigos. Seja como for, em poucos minutos o gigante estava suspenso, indefeso, emaranhado em correntes e ganchos. Saltei para o chão, suado e arfando. Minhas mãos estavam esfoladas de escalar a corrente. Ponha-me no chão! Anteu exigia. Solte-o! Ordenou Luke. Ele é nosso anfitrião! Tirei a tampa de contracorrente. Vou soltá-lo! E apunhalei o gigante na barriga. Ele berrou e a areia jorrou, mas ele estava muito no alto para tocar o chão, e a terra não subiu para ajudá-lo. Anteu simplesmente se desfez, derramando-se pouco a pouco
até que nada mais havia além de correntes vazias balançando, uma tanga enorme pendurada em um gancho e um bando de caveiras sorridentes dançando acima de mim como se finalmente tivessem um motivo para sorrir. Jackson, gritou Luke, eu devia ter matado você há muito tempo. Você tentou, lembrei a ele. Deixe-nos ir, Luke. Tínhamos um juramento de Anteu. Eu sou o vencedor. Anteu está morto, disse ele, exatamente como eu esperava. O juramento morre com ele. Mas, como estou me sentindo misericordioso hoje, vou mandar matá-lo depressa. Ele apontou para Annabeth. Poupem a garota. Sua voz tinha um leve tremor. Irei falar com ela antes de nosso grande triunfo. Todos os monstros na plateia sacaram uma arma ou mostraram suas garras. Estávamos encurralados, em irremediável desvantagem numérica. Então senti algo em meu bolso. Uma sensação congelante, ficando cada vez mais fria. O apito para cães. Meus dedos se fecharam em torno dele. Diversas vezes eu evitara usar o presente de Quintus. Devia ser uma armadilha. Mas agora... eu não tinha escolha. Tirei-o do bolso e soprei. Não emitiu qualquer som audível enquanto se desfazia em estilhaços de gelo, derretendo em minha mão. Luke riu. O que isso deveria fazer? De trás de mim veio um grito de surpresa. O gigante lestrigão, que estava vigiando Annabeth, passou voando por mim e se chocou contra a parede. Oh! A empousa Kelly gritou quando um mastim negro de 250 quilos levantou-a como um brinquedo de morder e a lançou pelo ar direto no colo de Luke. A senhora O'Leary rosnou e as duas guardas Dracainai recuaram. Por um instante, os monstros que assistiam não reagiram, inteiramente pegos de surpresa. Vamos! Gritei para meus amigos. Junto, senhora O'Leary! A saída mais distante! Gritou Rachel. É o caminho certo! Ethan Nakamura seguiu o conselho dela. Juntos, atravessamos a arena correndo e alcançamos a saída mais distante. A senhora O'Leary logo atrás, seguindo-nos. Enquanto corríamos, eu podia ouvir os sons desordenados de um exército inteiro tentando descer das arquibancadas para nos seguir. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.